Bom dia, amados irmãos e irmãs. Este é o canal dos diáconos permanentes da Diocese de Guarulhos. Eu sou o diácono Nelson, da paróquia Santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso. Hoje, dia 3 de dezembro de 2025, iremos refletir o Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Hoje também celebramos a memória de São Francisco Xavier, um grande missionário. Junto com Santo Inácio de Loyola, fundou a congregação dos jesuítas. Ele foi missionário no Oriente, na Índia, no Japão, e entregou a sua vida pelo Evangelho na China. Foi lá que ele foi martirizado. Inspirados por esse santo, não deixemos de ser missionários em nossas vidas. Esta é a primeira semana do tempo do Advento, que começamos a celebrar no último domingo, primeiro domingo do Advento. E você deve ter notado, meu irmão, minha irmã, que até o penúltimo domingo, que foi Cristo Rei, nós meditávamos o Evangelho segundo Lucas. E, a partir do primeiro domingo do Advento, o evangelista que vai nos acompanhar é Mateus. Ele que vai nos falar aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez. Então, que estejamos abertos à graça de Deus nesse ano litúrgico. E o Evangelho nos diz: naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Que maravilhas Jesus realiza! São tantos detalhes que esse Evangelho nos propõe. Jesus sobe a montanha. O subir a montanha, na linguagem bíblica, é ir ao encontro de Deus. Moisés sobe a montanha para receber as tábuas da lei. Jesus sobe a montanha para anunciar a boa nova, o Evangelho. E grande multidão o acompanha, mas não vão sozinhos. Levam consigo os doentes, os aleijados, os coxos, os cegos, os mudos, porque já tinham ouvido falar que Jesus era um grande profeta e que realizava milagres. Então eles foram na confiança
de que ele poderia curá-los. E o Evangelho, logo no início, já diz: Jesus os curou. E vendo aqueles milagres, glorificaram o Deus de Israel. Você hoje, meu irmão, já glorificou a Deus pela sua vida? Por ter a graça de ter acordado hoje? De poder ir trabalhar? De fazer tudo aquilo que você tem para fazer neste dia? É um milagre o dom da vida que o Senhor nos dá gratuitamente todos os dias. E nós temos que ser gratos. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que não temos e ficamos lamentando, lamuriando. E o Senhor nos chama a ser o povo da esperança. Tempo do advento, tempo de esperança. Tempo de esperar não só a vinda do Senhor, mas esperar nele, fazendo boas obras, sendo suas testemunhas no mundo, fazendo com que o Evangelho seja anunciado, como fez São Francisco Xavier. E o Evangelho continua. Jesus olha para aquela multidão que há 3 dias o acompanhavam e sentiu compaixão. E fala para os discípulos: olha, eu não quero despedir esse povo com fome, porque eles podem passar mal, podem desmaiar no meio do caminho. E os discípulos falam: Senhor, nós estamos num lugar deserto. Quantos pães seriam necessários para alimentar essa multidão? Mas Jesus pergunta: o que vocês têm? E a partir daquilo que os discípulos apresentam, 7 pães e alguns peixinhos, aquela multidão é saciada. Então, Deus te pergunta agora: o que você tem para que Ele possa multiplicar na sua vida? Você tem alegria? Seja o mensageiro da alegria. Você tem o dom do serviço? Sirva ao Senhor todos os dias. Não com pesar, com dor no coração, mas com alegria de estar servindo aquele que te deu o dom da vida. Você tem o dom de cantar? Cante, louve a Deus, porque também você levará alegria para os lugares onde você está. Que o Senhor possa multiplicar os seus dons a serviço da humanidade. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.